Fala pessoal, boa noite, bem-vindos, bem-vinda para você que já está por aqui para acompanhar nossa live de hoje. Aproveite você que já está por aqui, já vai compartilhando essa live já. Hoje nós vamos falar sobre os traços de caráter. Você já ouviu falar sobre isso? Você entende um pouco? Ou melhor, você sabe que o seu corpo revela coisas incríveis sobre a sua maneira de pensar e ver o mundo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para você que já está aqui, eu quero dar boa noite para você, te agradecer por ter tirado esse tempo para estar aqui, tá? No decorrer da live, você pode mandando aí as suas perguntas, conforme aquilo que a gente for falando, tá? Eu vou estar aqui atenta para responder todas elas, tá? E quero dar aqui, me apresentar para você. Meu nome é Edilene Darini, eu sou analista corporal e terapeuta familiar também, tá? Já estou atuando nessa área já aí há alguns anos, tá? E a minha intenção aqui hoje é de quê? De trazer para você conhecimento prático para que você possa aí já aplicar na sua vida, que você já possa olhar para você, olhar para as pessoas que convivem com você aí dentro da sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, e que você possa levar esse conhecimento para que você possa fazer com que os seus relacionamentos fiquem ainda mais saudável, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu dar as boas-vindas para vocês aqui que estão entrando. Se você está entrando, me fala aí de onde você é, se você está aqui no Japão, se você está no Brasil, de que cidade você é. Eu estou aqui no Japão, eu moro em Aichi, em Okazakishi. Já tem 13 anos que eu moro aqui no Japão. Constitui a minha família aqui, né? Meus filhos nasceram aqui, eu tenho 2 filhos, estou grávida do meu terceiro filho agora, e é muito bom poder compartilhar das transformações vivendo aqui no Japão, né? Então assim, eu passei por tudo que eu acho que todo decassegue, né? Todo estrangeiro passa por aqui. Então as dificuldades no início, né? Com a dificuldade da língua, a dificuldade da cultura. Então tudo isso foi o quê? Foi fazendo com que eu me envolvesse, com que eu aprendesse, com que eu tivesse que aprender a lidar, né, com esse novo, com toda essa cultura nova, com todo esse relacionamento. E relacionamento pra mim, gente, é algo que eu gosto muito, né? Gosto muito de compartilhar, gosto muito de aprender, porque é algo que todos nós passamos. Em tudo que nós fazemos, nós temos o que? Nós estamos envolvidos em relacionamento, seja pessoal, seja no trabalho, profissional. Em todo momento nós estamos nos relacionando. Até quando nós estamos sozinhos, nós estamos nos relacionando. Relacionando com quem? Conosco mesmo, tá? Então, falar um pouco sobre essa questão da análise corporal, sobre os traços de caráter é muito bom, porque você vai conseguir melhorar em todas essas esferas. Você melhora com você melhora com o seu próximo, com aqueles que estão à sua volta, certo? Então, gente, quero já pedir para você aqui, quero primeiro fazer meu agradecimento, né, ao Portal Mia por estar abrindo essa oportunidade pra gente estar falando sobre isso para toda a comunidade brasileira. É muito bom ter um canal, né, que se preocupa, né, em estar levando informações importantes, informações relevantes, que atende aí a várias áreas da vida, né? Então, a gente tem live aqui de tudo, né? Então, aquilo que você precisa, eles estão sempre preparando, trazendo pessoas aqui para compartilhar, e isso é muito bom. E como eu estou aqui compartilhando, o Portal Me abriu as portas aqui, que você também possa fazer a sua parte. Então, agora que você clique aí, compartilhe com um amigo seu. Aproveita, se você não curte ainda a página aqui do Portal Mia, aproveita, já curte também. Às vezes está vindo por um link de convite, então aproveita, vai lá e curte também, que assim você vai ajudar bastante a gente crescer e divulgar ainda mais todas as informações importantes que a gente presta aqui para vocês, certo? Bom, deixa eu ver se tem alguém aqui. Gente, e para vocês absorverem ainda muita coisa, para vocês poderem colocar em prática,
pega aí um papelzinho, pega uma caneta e se atente hoje nas questões que a gente vai trazer aqui, que eu vou trazer aqui para você, tá? Então, eu já quero começar a perguntar para você. Você já ouviu falar, você sabe o que é uma análise corporal? Você já ouviu falar sobre traço de caráter? Me responde aqui se você já ouviu ou não, para eu poder saber. Boa noite, Ronaldo. Nagoya, trabalhamos junto. Ah, sim, morei em Nagano, trabalhamos junto em Nagano. Bem-vindo, viu? Que legal. Aproveita e compartilha aí, viu, Ronaldo? Que bacana. Então, me responde aí, gente, quem já está por aqui, fala pra mim, você já ouviu falar em análise, sabe como funciona, tem interesse em saber? Se você não tiver interesse, a gente muda de assunto, mas eu tenho certeza que quando você descobrir como isso é tão potente, como isso pode te ajudar em todas as áreas da sua vida, você vai, ficar atento nessa live e vai mandando aí, o Ronaldo já falou que não ouviu falar, né? Então, ótima oportunidade para você aprender, tá? Ótima oportunidade para pegar as dicas aqui e aplicar aí na sua vida. Então, olha só, primeiro, vamos lá, para que serve uma análise corporal? Como funciona uma análise corporal, tá? Eu sou analista há pouco tempo, tá? Já estou na área da terapia, já tem aí mais de 2, 3 anos, mas na parte da análise corporal, isso é meio recente, tá? Mas, mesmo assim, eu já estou com quase 100 horas de análise, né? De análises feitas. Por quê? Porque é algo que realmente é transformador. Quem passa pela análise corporal não tem como se encantar, não tem como não ver os resultados e, principalmente, a pessoa ela quer falar para o máximo de pessoas que estão ali à volta dela para que essas pessoas também experimentem essa transformação na vida. Então, assim, primeiro ponto, né? Qual que é o foco da análise corporal? O foco da análise corporal é descobrir os seus traços de caráter. Então, vamos lá. O que é traço de caráter, tá? Então, olha só. Todos nós possuímos 5 traços de caráter, tá? E o que é esse traço de caráter? Não é aquele que você fala, você é mau caráter, ou então esse daqui não presta, esse daqui não tem um caráter bom. Não. São traços, né? Como se fossem, assim, personalidades que todos nós, então olha só, não é alguns, todos nós, seres humanos, se você nasceu, se você veio de uma barriga e você passou ali pelo seu desenvolvimento infantil, você possui os traços de caráter, tá? Então, eles são 5. Esses 5 traços de caráter, ele tem um nome científico, tá? Para cada um deles. São nomes meio complicados de lembrar, mas eu gosto assim, eu vou falar esses nomes, mas aqui eu vou trazer para você um jeito para ficar mais fácil para você identificar cada um desses traços e a gente vai discorrendo aqui, a gente vai explicando para ficar bem claro para você, certo? Então, olha só, o primeiro traço de caráter é chamado de esquizoide, tá? Então, esquizoide, ele fala da fase da intrauterina, ou seja, enquanto é o momento que você estava dentro da barriga da sua mãe, você estava ali sendo gerado e tudo aquilo que você teve uma percepção, tudo aquilo que aconteceu no mundo da sua mãe e aquilo foi transmitido para você e você percebeu, né, pelas suas conexões neurais que já estavam ali funcionando. Então, essas lembranças, esses sentimentos, eles são registrados no seu subconsciente e ali é formado o primeiro traço de caráter, tá? Você pode associar esse nome da esquizoide, que a gente chama o nome científico, com o quê? Um traço da criatividade. Por que um traço da criatividade? Porque, vamos lá, vamos pensar agora, passo a passo, para que isso possa fixar aí no seu entendimento, para ficar claro para você, tá? E qualquer coisa, gente, vocês vão mandando aqui para mim, tá? Os seus comentários ou as suas perguntas, tá? Que a gente vai acompanhando aqui. Então, olha só, o bebê, né, eu tô grávida agora, então assim, o bebê já tá mexendo, ele tá sendo formado aqui dentro e ele já possui conexões neurais, e essas conexões neurais, elas captam sentimentos, captam ali percepções e isso fica o quê? Isso gera uma memória, tá? Dentro do útero da mãe, a criança ela não tem muitos recursos, o recurso que ela tem e ela vai ter mais habilidade
para usufruir ali naquele momento é a criatividade, porque a criatividade ela está toda no cérebro. Então uma pessoa criativa, né, ela tá o que? Ela tá sempre tá sempre ali com o seu cérebro ativo. Então esse traço, então esquizoide, que é o primeiro, a gente conecta com o quê? Com a criatividade, tá? O segundo traço de caráter, ele é a fase da amamentação, é a fase oral, tá? Então na fase oral, o que acontece? A gente vai falar tudo que envolve a parte da boca, tá? Então assim, a criança, o bebezinho nasceu, tá? E aí naquele momento ele tá ali interagindo, tá ali com a mãe, então o quê? Ele tá na fase de amamentação, ou seja, eu preciso que alguém cuide de mim. Eu preciso ser alimentado por alguém. Se eu preciso de alguma coisa, o que um bebê faz? Ele chora. Então, a fase oral. Essa fase vai desde a primeira semana de vida até 1 ano de idade, mais ou menos. Pode ter algumas variações, mas pra gente fixar aqui um período, né, pra ficar claro na sua mente, da primeira semana de vida até 1 ano de idade. Então tem essa fase da oralidade. E a gente chama também, a gente pode conectar isso com o quê? O comunicador. Então é um traço que ele tem uma facilidade de se comunicar, ele tem uma facilidade de estar interagindo com as pessoas. Sabe aquela pessoa extrovertida? Tá? Então aquela pessoa assim que ela gosta, ela sempre tá falando, ela sempre tá sorrindo, ela sempre tá comendo, ela sempre tá com a boca em movimento. Se vocês perceberem, olha, eu falo bastante, né? Eu gosto de falar bastante o tempo inteiro, né? Até os meus filhos, eles falam assim: nossa, mamãe, você não cansa? A sua boca não cansa? Porque você fala demais, você fala muito. Então, assim, eu tenho esse traço de caráter, é o meu traço de caráter mais alto, né? É a oralidade. Então, eu tenho, sim, essa facilidade de me conectar com as pessoas. Então, eu tô falando aqui ainda, gente, só da parte, assim, desses sentimentos. Ainda a gente vai falar ainda do formato do corpo, tá? Então se atente porque eu estou falando dos sentimentos, daquilo que a pessoa possui ali de criatividade, tá? Então, pra você já ir pensando também, poxa, será que eu conheço alguém desse jeito? Será que fulano é assim? Aí você olha pra você mesmo, né? Vai pensando aí, qual será o seu traço mais alto aí, tá? Então, a oralidade, ela vem dessa fase, tá? Do desenvolvimento infantil, tá? Boa noite para vocês que estão entrando. Gente, quem estiver já curtindo, manda aí pros amigos, compartilha pra gente fazer uma coisa bem bacana aqui hoje, tá? Quero ver bastante pergunta, quero que você não fique com dúvidas, tá? Então vamos lá, até aqui tudo bem pra vocês? Entenderam aqui os 2 primeiros? Vamos lá para o terceiro traço de caráter, tá? O terceiro traço a gente chama de psicopatia, mas não é aquele psicopata maníaco que sai matando todo mundo, que não pensa em ninguém. Um pouquinho tem a ver, que é o quê? Esse traço de caráter, ele vem ali da fase de interação com o mundo à sua volta. Então até a fase da oralidade, olha que interessante, a criança, ela tá em simbiose com a mãe. O que é simbiose? Tipo assim, ela não entende que ela é um ser separado da mãe. Ela é tão dependente na fase da oralidade, que ela não consegue enxergar outras coisas à sua volta. Ela não consegue enxergar que existem outras pessoas. E ela se conecta somente com a mãe. Quando ela passa para a fase da psicopatia, que a gente vai colocar aqui como traço inspirador, é quando a criança, ela começa a ver assim, poxa, mas tem aqui o meu pai. Gente, não é assim, entender de olhar e ver e falar assim, olhar e falar, não, aqui é uma pessoa, ali é outra. Não, é entender, criar aquele sentimento, aquele senso, sabe, de que, poxa vida, existe um papel aqui diferente, existe uma pessoa diferente e essa pessoa também faz parte da minha vida. Essa pessoa também compartilha da minha vida, né? Então, é essa questão de como a criança está interpretando o mundo à volta dela. Então, ela começa a entender que existe os familiares, então assim, olha, esse aqui faz parte da minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós. Então ele começa a ampliar o seu círculo ali, né? Ele começa a entender mais que existe outras pessoas. E quando tá acontecendo isso, que é ali na fase ali de 1 ano e meio, 2 anos e meio, o que a criança está fazendo nessa parte, né? Ali, começou assim, tá saindo de 1 aninho, a criança está naquela fase que ela tá começando a andar, ela tá engatinhando, ela tá brincando, ela tá interagindo com todo mundo. Então, é a fase da interação. E o que acontece nessa fase? Olha só, se você
tem filho pequeno, ou se você tem algum amigo próximo, agora eu quero que você pense nessa criança aí, que tá mais ou menos nessa idade. E aí, olha só que interessante. Quando tem um grupo de pessoas reunidos e tem um bebê, né, uma criança nessa fase, o que geralmente os pais fazem? Né? Os pais, eles querem mostrar os filhos, eles querem mostrar que, nossa, o filho... Gente, se for o primeiro, então, meu Deus do céu. Eu lembro do meu, assim, que qualquer coisinha aprendeu a fazer um barulhinho com a boca, vem aqui, vem tia, tio, vem aqui olhar, porque é a coisa mais linda do mundo. E aí, o que acontece? A gente chama a criança, então a criança tá lá, distraída, brincando, tal. E aí você chegou aquele seu amigo pra fazer aquela visita na sua casa, e aí você pega ali o seu filho e você tá ali brincando com ele, e você fala, filhinho, tipo, bate palminha pro tio ver que você sabe bater palminha. Aí a criança meio que aí vai lá, bate palminha, aí todo mundo tá focado nele, todo mundo tá prestando atenção, e aí se diverte, aí ele tá, porque o centro das atenções está toda pra ele. E ele tá aprendendo o quê? Olha, quando eu faço as coisas para as pessoas, quando eu faço aquilo que as pessoas querem, as pessoas olham para mim, eu tenho atenção. E aí, mas olha que interessante. E quando ele não faz o que quer? Então imagina a mesma situação, você aí com seu filho, e aí você fala assim, filhinho, sabe aquela musiquinha que você aprendeu a cantar? Ou então aquele barulhinho com a boca? Faz. Aí a criança nessa hora ela não tá legal, tá com fome, por exemplo. Não quero fazer. Aí cruza os braços, ou então faz uma birra, não quero. Aí o que a gente faz? Então tá, vai lá brincar. A gente pega simplesmente a criança, ou então tira a atenção dela e deixa ela ali de lado. Tipo, então tá, fica aí. E aí você volta aqui pro seu diálogo normal. Vocês já viram isso, gente? Me conta aí se vocês já observaram isso em algum momento. E aí o que acontece? Nesse momento, a criança, ela reforça aquele sentimento. Então ela fala assim, eu preciso sempre estar aqui, eu preciso sempre fazer alguma coisa que as pessoas queiram. Pra quê? Pra que eu tenha a atenção necessária, tá? Então, esse traço de caráter, ele vai desenvolver o que a gente chama de inspirador. Por quê? Ele vai sempre olhar para os outros, como ele tem essa função, essa interação, ele vai sempre olhar para os outros e tentar tirar do outro, né, no sentido assim de agregar para todo mundo. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que tenho esse traço alto, né? Eu tenho uma facilidade, líderes têm muito desse traço, né? É um traço, é uma personalidade assim, nata, vamos dizer assim, de um líder. Por quê? Porque ele vai ter uma facilidade de olhar e falar assim, poxa, fulano de tal, ele se encaixa perfeito para tal habilidade. Por quê? Ele tem um poder de observação, um poder assim de olhar e detectar as coisas boas nos outros, mas desde que também ele esteja ali, sabe, junto. Então ele consegue extrair o melhor do outro para o benefício do quê? De um grupo. Muitas vezes assim, quando a gente fala assim que tá na dor, quando a pessoa ela tá só pra ela, então ela quer tirar proveito da outra pessoa, tá? Então esse aqui seria o terceiro traço de caráter que a gente chamou aqui de inspirador, e o nome científico dele é psicopata, tá? O quarto traço de caráter que a gente vai falar é o masoquista. Também é o nome científico, não tem nada a ver com aquilo que você escuta, daquelas coisas todas, tá? Mas é um traço, é o nome científico desse traço de caráter, tá? E nós chamamos eles de quê? De solidificador. Por que solidificador? Não, primeiro eu vou falar que é a fase dele, né? A fase que é criada aqui, o masoquista, é a fase do desfraude. Então vamos lá? Primeiro, intrauterino. Segundo, a oralidade. O terceiro, a interação. E o quarto traço é a fase do desfraude. Todo mundo passou por um desfraude, né? Por isso que eu falei, todos nós possuímos os 5 traços de caráter, tá? Porque todos nós temos que passar por essas fases, tá? Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos passamos. E o que acontece? Na fase do desfraude, essa criança, ela tá o quê? Ela vai estar ali já tendo a noção, né? Poxa, as pessoas, elas esperam alguma coisa de mim, ou seja, o papai, a mamãe tá ali ensinando algo novo para essa criança. E essa criança, ela tá ali aprendendo, só que o que acontece? Como cada um desses traços que eu tô falando para vocês, eles têm a ver com o quê?
com o nosso cérebro. Então existe a conexão neural que está caminhando pela coluna para fazer o quê? Para trazer essas habilidades para cada parte do corpo, tá? Então, a fase do desfraude, ela tá lá embaixo na coluna, então assim, não tá 100% ainda. E o que que acontece? A gente tem uma mania, né, de querer tirar os nossos filhos logo da fralda, né, de querer fazer com que eles vão logo no banheiro, com que eles aprendam a fazer as necessidades deles sozinhos. E o que que acontece? Muitas vezes nós fazemos isso de uma maneira precoce, ou seja, o organismo da criança ainda não está pronto para aquela ocasião, para ter o controle daquela região, mas assim, a gente fica ali estimulando, e às vezes, claro que vai dar certo, mas às vezes vai falhar. Por quê? É que nem você aprender um novo serviço, aprender alguma coisa nova. Você precisa de quê? De prática, você precisa ir adquirindo ali habilidades para que você possa ficar melhor naquilo, então leva um tempo. Só que quando a gente está fazendo isso com as crianças, o que que acontece? Boa noite, Júnior, bem-vindo, viu? Obrigada. Boa noite, Sabrina, Igor, boa noite, minha amiga Eliane. Bem-vindos aqui, gente, que bom ter vocês aqui, tá? Então, olha só, quando a gente quer tirar os nossos filhos, a gente acaba trazendo para eles uma expectativa. E o que que acontece? Imagina de novo aí, se você não tem o seu filho, se você não lembra, talvez faz tempo, pega aí o exemplo, pega aí o vizinho, o amigo e pensa aí, né? Então ele tá ali. Então hoje eu lembro do meu filho, né? O meu primeiro filho, porque assim, porque queria, gente, tudo dele foi muito prematuro, porque eu sempre queria assim, não, tem que fazer. Eu achava que era só do meu ali, era do meu empenho. Eu não entendia tanto sobre isso, né? E tanto que isso foi um dos motivos que me fez querer estudar essa parte do desenvolvimento infantil, dos relacionamentos, de tudo. Pra quê? Pra que eu pudesse errar menos. Não é que eu não vou errar, não. Pra que eu pudesse errar menos na criação dos meus filhos, né? Pra que eu pudesse ali me consertando, pra que eu pudesse ali curando o que eu precisava curar em mim, pra que isso não fosse passado pra eles, tá? Então, olha só. Quando meu filho era pequenininho, eu ficava lá ensinando ele a ir pro banheiro, fazer um piniquinho e tal. Depois comprei aqueles assentos lá de colocar no vaso sanitário, né? E ele ia ali e fazia bonitinho. Fazia no primeiro dia, no segundo dia, só que o que acontecia? Às vezes falhava. E quando falha, geralmente a gente faz o quê? Poxa, mas ele já foi no primeiro, no segundo, no terceiro dia, tipo assim, já aprendeu, né? Não vai mais fazer xixi na calça, né? Aí o que acontece? Falhou. Por quê? Por que falhou naquele momento? Por que falhou naquele dia? Porque ele ainda não estava 100% preparado para essa condição. Mas, conforme a gente estava ali estimulando o tempo inteiro, ele tá fazendo o quê? O cérebro dele tá lembrando, então ele ia mais por um impulso, não porque ele estava preparado para aquilo. E aí, quando você acha que já está preparado, quando ele achava que ele estava preparado, de repente ele se vê ali, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E aí o que foi? Escapou ali um xixi, ou fez um cocô na cueca, né? E aí o que acontece? Nesse momento a criança, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu? O cérebro dela fica assim meio que em pane. Então ele não sabe o que aconteceu, mas peraí. Aí, enquanto ele tá nesse momento, a mãe chega e fala assim: você fez xixi na roupa, você não sabia que tinha que ir no banheiro? Aí a criança, peraí, mas eu sabia que eu tinha que ir no banheiro, mas por que eu não fui no banheiro? O que tá acontecendo? Dentro do cérebro dela tá acontecendo tudo isso. E aí, olha que interessante, nesse momento a criança olha e ela só, olha o que ela entende. O vídeo ao vivo terminou. Caiu, será? Gente, tá ok aí então? Pra mim aqui travou. Pra mim deu o vídeo encerrado aqui. Então olha só, continuando aqui, acho que foi só o meu computador. Só me falem aí, pessoal, se vocês tá ok, manda um joinha, tá? Então olha só, nesse momento, o que ele entendeu? O que ele conseguiu ali? O que ele compreendeu de toda essa situação? Ele compreendeu que alguém tinha uma expectativa sobre a minha vida e eu não supri essa expectativa. E aí eu me senti
tem um sentimento que depois eu vou falar pra você. Ainda não estou falando de quais são as dores de cada um desses traços de caráter, tá? Mas é assim que é formado o traço de caráter masoquista, tá? Ou seja, o solidificador. Por quê? Porque esse traço, ele sempre, quando ele for fazer alguma coisa, ele vai querer ter certeza de que tudo vai dar certo para que ele não venha a sofrer aquilo novamente, tá? Então, tá ok? Então, o que acontece? Esse é o quarto traço de caráter. Ah, ok. O quarto traço de caráter, tá? O último traço de caráter, o quinto, que é formado... Então, aqui na fase do desfraude, então vai ser variando aqui a idade, tá? Mas vamos colocar assim, de 3 anos e meio a 4 anos de idade, de 3 anos a 4 anos mais ou menos, tá? O quinto traço de caráter nós chamamos de rigidez, ou seja, a pessoa que ela é boa para realizar, tá? Sabe aquelas pessoas ativas, aquelas pessoas que palpa toda a obra, tipo assim, aquelas pessoas que não tem tempo ruim, tudo delas elas querem fazer. E o que acontece? Essas pessoas, esse traço de caráter é desenvolvido ali por volta dos 5 anos de idade, quando essa criança, durante todo esse processo de desenvolvimento dela, ela começa a entender o quê? Que existem macho e fêmea. Então, eles têm a descoberta da sexualidade. Ou seja, eles conseguem olhar e ver que, poxa, somos iguais, mas somos diferentes, entendeu? Existe homem, existe mulher. E aí eles percebem que além de existir homem e mulher, existem os pares. Então, essa criança, ela começa a entender, poxa vida, mas o meu pai tem a minha mãe, o meu tio tem a minha tia, o meu avô tem a minha avó. E aí, o que acontece? Ela começa a falar assim, mas peraí, eu tô sozinha, eu não tenho ninguém. E nesse momento, o que vai acontecer? Ela vai buscar um par para ela. E quem que é o par mais provável? Quem é o que vocês acham mais provável aí que seja o par dessa criança? Se for menino, provavelmente o par que ele vai buscar ali para ele naquele momento, nessa fase de 5 anos, será a mãe. Se for menina, ela vai buscar o pai, tá? Então você pode entender que nessa fase, sabe aquela fase que a criança, ela quer dormir junto, ela quer sempre estar junto ali com a outra pessoa. Quando, vamos supor no meu caso, né? Eu tenho 2 meninos e o meu marido, assim, às vezes chega e abraça e tal, aí ele, solta que é a minha mamãe. Então, eles brincam assim, né? Então, por quê? Ele precisa ter aquele sentimento que ele pertence, que ele tem um par ali pra ele. Então, quem é a pessoa mais provável ali pra eles fazerem um par? O pai ou a mãe, tá? Então, esse é o traço de caráter rígido. Então, por volta dos 5 anos de idade, é formado esse traço de caráter da rigidez e que a gente chama aqui de realizador, porque ele é muito bom pra realizar. Então, olha só. Falei aqui mais ou menos da formação, mais ou menos não, falei aqui da formação dos traços de caráter. E agora eu pergunto pra você assim, né, mas tipo, você pode perguntar, mas tá, e aí, o que eu faço com isso? Qual que é a intenção? Primeiro, né, saber identificar quais são as suas necessidades. Cada um desses traços, no seu percentual que você tem aí, cada um possui um grau diferente. Por quê? Porque viemos de lares diferentes, tivemos experiências diferentes e principalmente nós vemos as situações, pode ser a mesma situação, mas nós vemos por pontos diferentes. Então vamos supor, de repente você você tá trabalhando e aí hoje você, sei lá, você tem que fazer 1 hora de zangueô. Pra mim pode ser muito bom fazer 1 hora de zangueô, mas talvez pra minha colega vai ser péssimo fazer 1 hora de zangueô. Então, automaticamente, aquilo que tá acontecendo aqui fora é neutro. Eu que interpreto isso e eu que dou um significado pra isso na minha vida, tá? Tá ficando claro, gente? Por isso estou aproveitando muito a minha filha agora. Isso mesmo, aproveita aí. Boa noite, Elizabeth, bem-vinda. Então, olha só, identificar, né, as necessidades que eu tenho. Então, ó, presta bastante atenção que agora eu vou falar das necessidades de cada um dos traços de caráter, tá? Então, olha só, os 5 traços, aqui a gente entendeu quando eles foram formados. Então, assim, para muitas pessoas isso é algo novo, mas como vocês viram aqui, é algo que vem lá de trás, né? Alguns desses nomes já são, sim, conhecidos, porém, a gente conhece de um
meio que banalizou, meio que colocou de uma maneira, jogou assim, né? Pegou algum sentido do que tinha desses traços de caráter e trouxe e aplicou-se outras coisas da vida, tá? Mas isso, gente, não é novo. Isso foi uma descoberta feita lá atrás por Freud, por Lowen, por Reich, que são o quê? São os pais ali da psicanálise, da psicologia. E o que acontece? Isso tudo são estudos de muitos e muitos anos atrás que não pararam de evoluir e hoje eles chegaram até nós de uma maneira que a gente possa pegar isso e trazer com uma facilidade para aplicar o que na nossa vida e no nosso dia a dia, para melhorar o que? Os nossos relacionamentos, para melhorar a nossa vida e toda a interação que nós fazemos com o mundo à nossa volta, tá? Então, identificar o que você tem, na porcentagem que você tem, é muito importante para quê? Para que você, primeiro, você vai estar se conhecendo de uma maneira muito mais profunda, você vai estar ali dando para você aquilo que é fundamental e essencial para que você possa o quê? Resolver problemas, para que você possa não entrar em problemas, para que você possa ter relacionamento saudável com você, saber aquilo que para você é bom, que para você não é, quais são as suas habilidades, quais são ali as facilidades que você vai ter quando você conhece os seus traços de caráter, tá? Então, olha só, cada traço de caráter, vou explicar para vocês que a gente fala possui dores e recursos, tá? O que seriam essas dores e recursos? Dores não são as dores tipo assim, tô com dor de cabeça, dor de coluna, não é esse tipo de dor. Por mais que a gente use, né, que nem tem um bonequinho aqui atrás, a gente vai olhar pro corpo. O nosso corpo, ele está expressando a nossa mente, a maneira com que a gente vê e interage com o mundo. É isso que a gente vê na análise corporal. Então eu não vou ver se você tá acima do peso, eu não vou olhar se você, né, se você tá flácido, se você tá com os músculos em dia, nada disso. A gente vai buscar ali o que? Vestígios dessa época lá da sua infância, que nesse momento que o seu corpo estava sendo formado, ele criou ali, ele cravou na sua musculatura alguns detalhes que mesmo que você vá pra academia ou que você não vá pra academia, que você seja mais gordinho, que você esteja acima do seu peso, vai dar pra entender cada um desses traços, tá? Então não precisa se preocupar, você vai assim, mas antes eu era magrinho, agora eu sou gordinha. Não, o que a gente precisa ver, o que eu preciso ver, por exemplo, pra montar um gráfico seu e falar pra você qual é a quantidade de cada traço que você tem, não é determinado pelo peso, tá? É determinado por outros fatores também que a gente consegue ver no corpo. Mas vamos lá, preparados aí para pegar as dores. E o que a gente chama de dor quando a gente fala de traço de caráter? A gente chama de dor aquilo que a pessoa, ela interpretou naquele momento e o sentimento que ela teve. Ou seja, a gente conhece mais como traumas, tá? Então, assim, qual foi o trauma que essa criança teve naquele momento com cada um desses traços e como que isso age hoje na sua vida como adulto? Porque isso não é apagado, isso vai ficar lá, você vai conseguir o quê? Controlar conforme você sabe os traços que você tem, tá? Gente, tá ficando claro, tá dando pra entender. Ó, Eliane super recomendo. Eliane já conhece, eu fiz a análise dela. Que legal. Então, olha lá. Primeiro traço que a gente falou aqui, tá? Do esquizoide, que é o traço criativo, tá? A dor desse traço é a dor da rejeição, tá? Então, olha só. Eu estou na barriga da minha mãe e aconteceu algum momento ali que alguma tensão, algum desconforto ou alguma coisa que essa mãe sentiu naquele momento, pode ter sido algo bem significativo ou não, tá? Mas aí essa mãe, ela vira e mexe ali por causa de todos os hormônios, de tudo aquilo que tá acontecendo de transformação no corpo dela, esse útero ele vivia muito contraído. O que é o mundo dessa criança? O mundo da criança que está dentro do útero é o útero. O útero é o mundo dela, é tudo que ela tem ali em contato, é tudo que está à volta dela. Então, no momento que esse útero ele é contraído, essa criança ela fica desconfortável, porque o útero fica mais frio, fica duro, fica aquele negócio, né, mais enrijecido. E o que essa criança entende? Poxa, aqui tá ficando ruim, então ela fica meio sem ali espaço para se mexer. E se ela se mexe, ela sente ainda mais desconforto. E olha que interessante.
Se eu estou dentro de um lugar onde eu me mexo, quando eu tento ter contato com o mundo à minha volta, isso fica ruim pra mim, o que eu faço? A minha tendência é o quê? É ficar mais quieto, porque quando eu fico quieto, aquele útero ele relaxa e ele se abre, então fica melhor ali, eu fico mais confortável. E olha que interessante, quando essa criança nasce, ela não está mais dentro do útero, mas ela está dentro de um mundo gigantesco ali à sua volta. Só que o que ela faz? Ela tem essa memória de que quando ela se mexe muito, quando ela entra em contato com outras coisas, o mundo dela fica ruim. E o que acontece? Esse traço que tem essa pessoa que tem esse traço, né, de caráter e tem essa dor da rejeição, o que vai acontecer? Elas serão pessoas, então já vai anotando aí que agora você vai conseguir meio que saber, opa, peraí que esse fulano de tal pode ser que tenha esse traço de caráter, tá? Então agora eu vou começar a te dar dicas pra você saber como você identificar e você já vai olhando pra você também, tá? Então olha só, esse traço de caráter, ele vai ter o quê? Ele vai ter dificuldade pra ter contato com outras pessoas, porque como que é o jeito dele pensar? Quando eu entro em contato com outras pessoas, o meu mundo fica ruim. Quando eu entro em contato com as coisas aqui fora, as coisas pra mim não ficam legais. Então eu prefiro o quê? Eu prefiro ficar no meu mundo, que é onde, na minha cabeça, na minha criatividade, o meu mundo imaginário. São o quê? São pessoas que estão sempre assim mais isoladas. São pessoas que sempre gostam ali, sabe aquelas pessoas que são muito boas, por exemplo, pra ficar o dia inteiro mexendo no computador, porque computador não toca nela? Essas pessoas, elas não gostam de toque. Você conhece alguma pessoa que fica o tempo inteiro, assim, tipo, conversando, e aí se você vai tocar a pessoa meio que, sabe, até se afasta, assim? Ou então que quando é obrigada a dar um abraço a alguém, sabe aquele abraço que meio que só falta te empurrar, assim, mas chega perto de você? Não gosta, esquizoide não gosta de contato, ou seja, essas pessoas que têm uma criatividade alta, elas não gostam de contato, tá? Então, evitam contato a todo custo ali, tá? Então, esse aqui seria o quê? A pessoa, ela se sente rejeitada, por se sentir rejeitada, ela faz o quê? Ela tenta evitar o máximo de envolvimento aqui fora, pra quê? Pra que ela não venha sentir essa dor novamente. Se você prestar atenção, olha só, a dor é o que leva a pessoa para esse recurso. Então a gente entende a dor aqui como se fosse o trauma e o recurso como se fosse uma qualidade, né? Não é como se fosse, é uma qualidade. Então a minha dor fez com que eu gerasse o meu recurso, a minha qualidade. Para quê? Para que eu saia dessa dor, para não me sentir rejeitado. O que eu preciso? É só eu me isolar das pessoas, porque quem rejeita? É o outro, né? Quem rejeita são as pessoas de fora, quem rejeita são aqueles que eu quero agradar. Então, se eu não me preocupo com esse relacionamento, se eu não me preocupo em estar em contato com as pessoas, se eu não me preocupo nem com o que elas acham, com o que elas pensam, com o que elas querem de mim, como que eu vou me sentir rejeitado? Eu fico aqui no meu mundo, eu fico criando as coisas aqui, tá tudo certo. Então, esse é o primeiro traço de caráter, tá? O segundo traço, a dor do segundo traço de caráter, que é a oralidade, é o quê? O abandono. Então, olha só. Como assim um abandono? Mas como que essa criança sentiu abandono? Sim, gente, e esse é um dos traços que principalmente, pelo menos assim, das pessoas que eu tenho analisado, assim, que são de outras culturas, principalmente nós, brasileiros, nós possuímos muita carga desse traço de caráter. Por quê? Porque a gente é muito, sabe aquela coisa assim, do grude, ou então a gente inverte muito a questão do cuidado, sabe? Mas eu vou explicar aqui da maneira básica pra vocês. Tá ficando claro, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês mandem aqui que depois eu vou dar uma olhada em tudo aqui pra responder pra vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, tá? Então, olha só, o segundo traço de caráter, que é o quê? A oralidade, ele vai ter medo do abandono. E como que acontece isso? Quando ele tava lá precisando, por exemplo, ele tava com frio, tava no berço, tava com frio, e aí ele chorava, porque o recurso dele era falar. Ele chorava, e aí quando a mãe vinha pra cuidar daquela criança que estava com frio, ela pegava a criança e colocava no colo, essa criança se sentia ali acolhida e tal, dava mamar. Aí a mãe terminava de dar mamar pra criança, colocava ali no berço de novo, essa criança chorava de novo. Por quê? O que eu estava necessitando não foi suprido. Esse é o sentimento. Então, tipo assim, essa mãe
colocou ali e foi fazer as outras coisas. Essa criança ficou assim, mas ela não resolveu o meu problema e ela me abandonou aqui, me deixou sozinha. E aí essa criança vai trazer o quê? Poxa vida, eu preciso ter alguém perto de mim o tempo inteiro para eu saber que eu vou ser suprida, para eu saber que eu estou sendo cuidada, que alguém vai olhar e vai vir e resolver o meu problema. Né? E o que acontece? Então a dor desse trauma é ficar sozinho, ser abandonado. E aí, qual que é o recurso que essa pessoa, né, que ela vai desenvolver? Essa questão do eu choro, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha boca, né? Eu choro, eu preciso chamar alguém, eu sempre preciso ter alguém do lado. Por quê? Porque eu não quero passar por essa dor de novo, de precisar de alguma coisa e não ter ninguém do meu lado. E olha só, aqui o interessante desse traço é que é um dos traços que mais sofre com a dependência emocional. Por quê? Como essa pessoa tem medo de ficar sozinha quando ela se torna adulta, né? Então, se pensa aí numa mulher que você olha assim e fala, poxa vida, mas uma pessoa inteligente, uma pessoa esforçada, uma pessoa que sabe assim que você vê, mas só arruma homem que não presta, só arruma gente que só tem amizade com gente que não, sabe assim, que, nossa, não combina com aquela pessoa. Só que às vezes ela tá vivendo, ela tem tanto medo de viver essa dor, né? Ela tem tanto medo de ficar sozinha que pra ela, tipo assim, antes não é aquela frase, antes só do que mal acompanhado, não, pra ela é assim, antes mal acompanhado do que sozinho. Essa é a frase do oral. Eu prefiro estar mal acompanhada, eu prefiro estar com uma pessoa ali que, tipo, não presta, mas pelo menos tem alguém ali do meu lado, do que tentar ali viver viver esse recurso, entender que hoje ela já é uma adulta e que ela pode escolher, mas o medo fala mais. Então essa dor do abandono fala muito mais alto, né? Então esse é a dor do oral. E o que acontece? O oral, como ele quer ter mais pessoas perto, então geralmente ele é uma pessoa assim que vai ser assim, mas sabe aquela pessoa extrovertida, que nem eu falei no início, né? Extrovertida, uma pessoa que gosta de conversar. Por quê? É uma pessoa agradável, todo mundo quer estar perto. Você não quer estar perto, por exemplo, de um esquizoide que você vai falar alguma coisa pra ele, ele vai só na razão e ele vai te dar uma patada, por exemplo, né? Tanto que até o formato do corpo... esqueci de falar do formato do corpo do esquizoide, né? O oral, como ele já gosta de contato, ele é todo fofinho, mesmo que seja magrinho, mas é um magrinho, sabe aquele magrinho que é gostosinho, assim, que é fofinho, que é agradável de você estar perto, e ele fica falando e fica tocando, né? Então tá toda hora assim, não sei o que, sabe? Fala com a boca e fala com a mão. O oral, ele é assim, então você vai conseguir identificar uma pessoa oral pelo quê? Pelo formato do corpo, que vai ser mais redondinho, mais acolhedor. Por quê? Pensa, quem que você gosta de abraçar? Uma pessoa fofinha, gostosinha, ou uma pessoa magrela, cheia de quina dura? O esquizoide, ele é cheio de quina, porque ele não quer contato, então ele não faz questão nem de desenvolver um corpo para que seja agradável de abraçar. Ele não gosta, então ele vai ser aquele... É quase isso daqui, né? O esquizoide é tipo assim, você vê todas as juntas, aquela pessoa magra, com a cabeça mais alongada, e o oral todo redondinho, todo gostosinho, né? Então, essa aí é a comparação desses dois traços, tá? O terceiro traço do psicopata, tá? O psicopata... A dor dele é a manipulação. Lembra lá quando a gente estava falando, né? Então, quando eu tenho que fazer o que os outros querem, quando as pessoas ficam me mandando fazer alguma coisa, e aí quando eu faço isso, eu tenho a atenção das pessoas. Quando eu faço o que as pessoas querem, aí sim, tipo assim, tá tudo bem. Então a dor do psicopata é ser manipulado. Ele detesta perceber que, tipo assim, que alguém está fazendo alguma coisa porque quer algo em troca, está manipulando, não está tendo clareza. Então, pro psicopata, ele vai fazer o quê? Pra ele não estar nessa posição de dor, que pra ele é o quê? Essa manipulação. Sabe aquele tipo de mãe que fala assim, tipo... você quer jogar videogame? Tá, mas eu só deixo você jogar se você fizer tal coisa. É uma manipulação. E ele não gosta disso. Em alguns momentos vai até ceder, vai até fazer alguma coisa. Mas quando ele vai pra vida, se ele não souber trabalhar bem isso, vai ser aquele tipo de pessoa... Sabe aquele chefe carrasco que você tem, aquele autoritário, que ele fala, quem manda aqui sou eu? É uma pessoa assim, né? Então, o que acontece? Ele vai desenvolver essa qualidade. Então a dor é não ser manipulado, então ele não gosta de ser manipulado, e ele desenvolve o que? Essa qualidade que é o que? De conseguir olhar para os outros, criar um grupo ali que todos sejam beneficiados. Então ele consegue tirar o proveito, né? Tirar ali
o melhor de cada pessoa que está ali sob o comando dele. Então, seria essa questão assim da psicopatia, tá? Que seria o que? Aquele traço inspirador, tá? E o psicopata, ele também tem muita dificuldade de sentir. O oral, né, que foi o traço anterior, ele se conecta com o sentimento, ele é muito do sentimento. O esquizoide e o psicopata é praticamente zero sentimento. Então, aquelas pessoas que vão usar a cabeça, o racional sempre, tá? É tipo assim, não, é óbvio isso, né? Então, é lógico isso, não é o oral, não. Ah, é que eu estou sentindo. Então, aí você já começa a ver algumas diferenças nos traços de caráter, tá? Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Se vocês estiverem entendendo, se vocês estiverem gostando, vai compartilhando, vai curtindo aqui, tá? Vamos lá pro quarto traço de caráter, que é o masoquista, tá? O masoquista, a dor dele é o quê? A humilhação. Lembra que eu falei pra vocês lá que é a fase do desfraude? Então, na hora que acontece tudo aquilo ali, que ele, poxa vida, eu sabia que eu tinha que ir no banheiro, mas eu não fui. Aí, o que acontece? Ele sentiu o quê? Porque aquela mãe chegou, aquele pai chegou, aquela pessoa ali e falou assim, mas você não sabia que você tinha que ter feito isso? Você não sabia que você tinha que ir no banheiro? Por quê? Aí vem a pergunta pra criança. Por que que você fez isso? Por que que você não fez o que você deveria ter feito? Por que que você deixou... Por que que você fez assim na roupa? E aí o que acontece? Ela não tem essa resposta, só que ela teve um sentimento. E qual que é o sentimento que veio pra ela? Humilhação. Então o masoquista, ele vai fazer de tudo pra não ser humilhado. Porque naquele momento que aquela pessoa que ele ama tanto, ou aquelas pessoas que ele queria tanto fazer com que saísse um sorriso. Poxa, toda vez que eu vou no banheiro, minha mãe dá um baita de um sorriso, me elogia, fala que eu sou demais. Mas agora ela tá olhando pra mim e tá falando o quê? Você não sabia? Como assim? Então eu fracassei. Ele entende assim, eu fracassei, eu não posso fracassar de novo. Então eu não quero eu não quero ter esse sentimento de humilhação. E o que acontece? Para não ter isso, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar fazer todas as coisas de uma maneira muito perfeita. Ele vai ser uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que vai ter cuidado nos detalhes, tá? Ela é uma pessoa que sempre vai planejar e ele sempre vai ter uma dificuldade de dar um passo adiante. Por quê? Um passo adiante fala de coisas desconhecidas. E quando eu não conheço, pode ser que eu erre. E quando eu erro, o que acontece? Eu me sinto humilhado, pode ser que eu decepcione alguém lá na frente. Então, para eu não sentir isso, eu tenho que fazer tudo muito bem calculado, muito bem planejado, tá? Então, esse é o quarto traço de caráter. E como que é o perfil desse traço de caráter, né? Esqueci de novo de falar do psicopata, né? O traço de caráter do masoquista, agora que a gente tá falando, ele é mais quadradinho. Sabe aquelas pessoas que é meia troncudinha? Aquelas pessoas que elas... meio que parece que são fortes, mas não é aquele forte de músculo, é aquele forte de socado, parece que você pegou um saquinho e você foi empurrando tudo dentro, assim, aquelas pessoas bem socadinhas. E um detalhe, elas têm um bumbum, assim, sabe aquele bumbum meio quadradinho, meio que empurradinho pra dentro, assim, parece que tá apertando alguma coisa? E justamente por quê? Porque como ele tentou o tempo inteiro ficar segurando ali pra que nada saísse do controle dele, então assim... Quando é que ele se sentia humilhado lá na infância? Quando ele deixava escapar o xixi ou o cocô. Então, pra eu não, já que eu não tô conseguindo controlar aqui com a minha mente, porque muitas vezes não estava pronta, eu faço o quê? Eu vou trancar aqui no físico. Então, de tanto fazer essa contração, ele cria um perfil no bumbum ali que ele fica pra dentro, sabe? Um bumbum que é duro, mas é pra dentro, pequenininho, meio quadradinho. Você vê que tá... A sensação que você tem é essa, que tá meio socadinho, né? Então, um perfil mais quadrado e o bumbumzinho... né, pra dentro, assim, né, bem apertadinho. Ó, tem gente falando assim, eu sei como que é esse bumbum, hein? E aí, gente, o psicopata, ele vai ser o quê? O triângulo invertido. Sabe o Faustão? Vocês lembram do Faustão ainda? Então, assim, o Faustão, ele era um traço de caráter psicopata, que é aquele que eu tava falando anterior. Ele é maior em cima, os ombros mais largos e pra baixo afinado. Então, assim, as pernas são mais estreitas do que a parte de cima. Sabe aquela pessoa que é grande em cima e fininha embaixo? Tipo lá Gru, acho que o nome lá dos Minions, né? Um perfeito psicopata, aquele grandão e um triângulo invertido. Então, esse é o perfil, né, de corpo do psicopata. O masoquista, um quadradinho. O oral, redondinho. E o esquizoide, comprido, alongado, tipo o meu bonequinho de madeira aqui atrás, né?
Vamos lá pro último traço. Gente, vocês estão gostando? Legal, né? Olá, Nil! Bem-vindo! Muito bem-vindo aqui. E vamos lá pro último traço de caráter. E a gente já tá quase no nosso horário aqui também, gente. Eu falei pra vocês, tá vendo? Hoje eu estou aqui deixando a Mia Oral falar, ela tá se conectando, ela tá sorrindo, tá conversando, tá tudo certo. E olha só. Gente, tá gostando, tá fazendo sentido pra vocês? Manda aqui pra mim, compartilha aí que ainda dá tempo. E aí os seus amigos que entrarem agora vai ouvir só o finalzinho, vai ficar com muita vontade de ouvir o resto. Eles vão entrar e vai ter que voltar e vocês vão estar com a informação mais fresquinha aí, viu? Então olha só, o último traço de caráter aqui que a gente vai falar é a rigidez. O que é a rigidez? E aquele que eu te falei que é o realizador. São aquelas pessoas que elas já têm, o corpo delas já veio preparado para isso. São pessoas que elas têm aquela questão assim da competição muito forte dentro delas. Eu tenho aqui em casa alguns assim, entendeu? E o que acontece? Para eles é assim, se eu vou ganhar alguma coisa com isso, eu dou o meu melhor. Se eu já sei que eu não vou nem ganhar, eu nem quero entrar pra competir, porque eu não vou perder o meu tempo. Tipo assim, eu vou entrar aqui pra fazer o meu melhor. Se eu já sei que eu não posso dar o meu melhor, ou que ali eu não vou ser reconhecido como melhor, eu não quero fazer, eu não quero estar nisso, tá? E o que acontece? O traço de caráter da rigidez, que é lá dos 5 anos, a fase do descobrimento da sexualidade, que vê homem, mulher, vê o par ali. Então ela vai fazer o quê? Ela vai desenvolver um corpo bem harmônico, tá? Então, sabe aquelas pessoas que não vão pra academia, comem igual um pedreiro, não faz nada, mas o corpo, sabe aquele corpo pra mulherada, né? Aquele corpo violão, aquele corpo escultural, os homens também, aquele corpo que não faz academia, não pega peso ali, não faz exercício, mas tem um corpo harmônico, perna tem jeito de perna, tá tudo no lugar, desenho dos músculos, tudo assim harmônico, um rosto, um sorriso, um olhar. Quando você junta tudo isso, parece que a pessoa, tipo, meu Deus, essa pessoa ela vive só pra se embelezar, mas não é. É algo que é natural dela, ela nunca fez nada para aquilo. Ou seja, o próprio corpo dela foi moldado para que ela fosse uma boa competidora, ou seja, só dela existir, só dela estar no ambiente, ela já está competindo, porque ela já se sente a melhor, ela já se sente a mais bonita, tá? Então, tem essa questão. Então, a dor do rígido, né? A dor da rigidez é se sentir trocada e traída, tá? Essa é a dor da rigidez, ou seja, se eu fui preparada para vencer, eu fui preparada para ser a melhor, eu sou preparada para estar no topo. E quando alguém vem e me troca ou alguém me trai, ela está dizendo o que para mim? Que eu não sou a melhor, que eu não ganhei, eu não venci. E isso para mim é muito frustrante. Então quem tem esse traço de caráter muito forte vai ser uma pessoa extremamente competitiva. E você tem que ali saber lidar com isso, né? Eu, por exemplo, o meu filho, o meu caçula por enquanto, né? Ele é muito, muito rígido. Então o que acontece? Tem coisas que se eu não souber conduzir, se eu não souber falar pra ele, eu não vou conseguir tirar, não é tirar, mas eu não vou conseguir conduzir ele a fazer algum tipo de atividade, porque pra ele não tem interesse nenhum. Tipo assim, não, eu não vou ser o melhor, tanto faz, tanto fez, eu não quero fazer. Agora, quando eu consigo colocar com que ele veja e coloque esse traço dele no recurso, que é o quê? Com que ele veja que ele tá ganhando sim alguma coisa com isso, aí ele vai ter essa vontade de poder fazer. Então, a dor do traço de caráter rígido é se sentir traído e trocado. Então, nunca faça isso. Se você vê uma pessoa que ela é toda modelada ali, natural, aquela pessoa que ela chega e ela chama atenção não só pela beleza física, mas ela, sabe aquela pessoa que parece que atrai, assim, uma coisa diferente, assim, que leva pra sedução, mas não é porque a pessoa quer ser assim, é algo que é natural dela. E aí, se ela tá num relacionamento, por exemplo, onde a pessoa não a valoriza, onde a pessoa não a elogia, onde se ela trabalha, se ela tem um trabalho onde ninguém reconhece o sacrifício que ela faz, ou então ninguém ali elogia aquele trabalho dela,
provavelmente essa pessoa ela não vai ficar muito tempo nesse lugar. Ou se ficar, né, ou às vezes tem que ficar, é preciso, né, necessário ficar, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai estar extremamente assim, vivendo naquela dor, porque ela não está tendo as necessidades dela suprida, que é o quê? Ter esse elogio, ter esse reconhecimento de que ele é bom, de que ele tipo assim, poxa, você fez um bom trabalho, você é muito bom nisso. Eles precisam ouvir isso, tá? Então vai ter muito essa questão aí da competitividade. Então quando você vê uma pessoa que tá, às vezes, o rígido, ele compete com a própria sombra dele, entendeu? Ele quer ser o melhor até ali na própria sombra, né? Então, esses são os traços de caráter, a dor e o recurso de cada um desses traços e o formato do corpo. Então, quando você vê um formato de corpo mais harmônico, você vai saber, esse daí é da rigidez, ele já tem uma habilidade, ele gosta de competir, ele é muito ágil para fazer as coisas, então ele traz isso dele, né? Ele é uma pessoa que realiza muitas coisas. Aquelas pessoas que, quando você entrega uma tarefa para elas, não importa, faça chuva ou faça sol, eles vão querer fazer. Eles buscam muito a perfeição, eles querem se mostrar perfeitos, né? E eles gostam muito de estar, o quê? Brilhando. Desde que eu faça, mas que eu esteja assim, que as pessoas estejam olhando para mim e que eu seja reconhecido por isso, tá tudo certo. O problema é quando a pessoa faz, ela tá esperando esse reconhecimento e não vem de nenhum lugar. Então, se você pegar isso que eu trouxe aqui pra vocês, né, e você conseguir olhar, olha pra você, quais são os traços de caráter que você tem conforme aquilo que eu descrevi aqui de cada um deles. Será que você é mais compridinho, fininho, com as quinas aparentes? Será que você é mais redondinho, mais fofinho, mais comunicativo? Será que você gosta muito de toque? Ou será que você tá sempre assim com o pé atrás? Poxa, eu tô ganhando alguma coisa de alguém ali, mas o que essa pessoa tá querendo em troca? Isso daí fala muito dos traços de caráter. E só lembrando que ninguém tem só um traço de caráter. Nós temos todos os traços de caráter. Todos nós temos os 5, porque todos nós passamos por esse desenvolvimento. Agora, a questão é, quando eu entendo qual é a porcentagem de cada um deles que eu tenho e eu consigo equilibrar tudo isso, trazer sair dessas dores e entrar no recurso que a gente fala, sair desse trauma de ficar, porque eu só vivo abandonado, porque todo mundo me rejeita, porque todo mundo me manipula, nossa, porque todo mundo me trai, eu não posso confiar em ninguém. Quando você sai desse lugar e você vai para outra questão, para o outro lado, que é o quê? Poxa, mas eu tenho uma criatividade muito boa, eu tenho um poder de comunicação muito bom. Aí você olha assim, nossa, não, eu sou um excelente líder, eu sou um excelente planejador, nossa, eu sou um grande realizador. Quando você entende o que você tem de potencialidade e você começa a colocar isso dentro da sua vida, para os seus relacionamentos, tá? Para a sua vida profissional, para tudo que você vai viver, vai ser muito bom, porque você vai potencializar e você vai ter ali um sentimento de realização muito grande. Por quê? Porque agora você se entende, as coisas começam a fazer mais sentido para você, tá? Então, esses são os traços de caráter. Qual é o formato deles? Como eles funcionam? Como eles foram criados? Quais são as dores e quais são os recursos que cada um desses traços tem? Se você não conseguiu anotar tudo, volta depois aqui nessa live, assiste, vai anotando, vai pegando as dicas que eu dei aqui pra você. Peraí que sumiu, foi tudo aqui agora. Não estou vendo aqui o meu... Gente, fez aí, deu pra entender? O que vocês me falam? Alguém tem alguma pergunta? Manda aqui pra mim, pra eu poder... Tá tudo certo aí? Tá aparecendo? Tá, né? Manda aqui pra mim, que eu vou responder se vocês tiverem alguma pergunta. Se não, a gente vai ficando por aqui. E se vocês gostaram, o que eu vou falar pra vocês? Me falem aqui o que vocês gostaram de ouvir, o que vocês querem que aprofunde mais, porque aqui a gente fez um panorama, tá? Aqui a gente eu falei aqui pra vocês do básico aqui, mas se vocês quiserem falar assim, não, fala mais dos traumas, a gente faz uma live pra falar só dos traumas de cada traço de caráter. Depois a gente vai aprofunda o outro dia só com os recursos, e aí a gente vai trazendo isso e vai se aprofundando, tá? Deixa pra mim aqui, fala pra mim o que vocês querem ouvir mais, o que vocês mais gostaram, o que fez sentido pra vocês, que a gente vai se moldando nisso aqui, tá?
Bom, acho que aqui tá tudo tranquilo, tudo certo. Já vou aqui para a reta final. Quero agradecer a vocês, né, que estiveram aqui comigo até esse momento, que assistiram. Espero que vocês tenham aprendido, né? A minha intenção aqui é compartilhar com vocês para que vocês se tornem adultos mais saudáveis, porque quando a gente se cura, quando a gente tá melhor, quando a gente se entende, tudo à nossa volta começa a fazer mais sentido, a gente começa a colocar cada coisa no seu lugar e isso vai criando o quê? Vai criando um mundo muito melhor para que a gente viva e que ao nosso redor isso vai cada dia melhorando, melhorando ainda mais, né? E que você saiba que você sim está sendo visto, que você é um exemplo, então às vezes a mudança que você quer ver lá fora, ela começa com você. Então, pare aí, pensa, vê o que você pode melhorar hoje, o que você pode mudar, qual é um pequeno hábito que você pode fazer hoje, mas que talvez isso que você está fazendo vai impactar outras pessoas, aquelas que estão à sua volta, e com isso vocês são capazes de mudar todo o ambiente ali e viver uma vida muito melhor, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu trabalho, em qualquer lugar onde você estiver, tá? Essa era a minha intenção, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live. Aproveitando para falar, se você tá aqui como visitante, se você não segue ainda aqui o Portal Mia, vai lá, curte a página, segue, que aqui sempre tem muitas notícias interessantes pra gente, principalmente pra gente aqui, né, na comunidade brasileira. Então, as notícias aqui pra gente estar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo, aqui no Japão, e que você também, né, se você tiver mais interesse sobre isso, segue, tá? Segue aqui aqui nos comentários tem a minha página, tem o Instagram, tá? Edilane Darini, tudo junto, tá? Segue lá, lá a gente faz lives. Já quero convidar você também, todo domingo, 8 horas da noite, tá? Lá no meu canal do Instagram, eu faço lives. Então a gente fala sobre relacionamento, sobre traços de caráter, sobre análise corporal, sobre vários assuntos relacionais, tá? Então me segue lá. Nessas 2 próximas semanas eu vou trazer uma super novidade pra vocês, então você precisa estar lá pra você saber dessas novidades, tá? Quero agradecer aqui ao Júnior, ao Portal Mia pela oportunidade, tá? Está sendo muito bom. E aqui a próxima live será dia 7 de abril, então você não perca. Aproveita, deixa aí a sua sugestão de tema, tá? Se você quiser que eu aprofunde mais aqui nos traços de caráter, a gente aprofunda, ou manda aí, tá? A gente pode falar sobre relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, tá? Pode falar sobre, nem sei se pode fazer live sobre sexualidade, mas também a gente pode falar sobre isso, tá? Então tem vários assuntos aí, segue aqui, fica por dentro pra você não perder nenhuma novidade, tá? Gente, um grande beijo pra todos vocês. Volta, assiste, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que isso vai ser muito enriquecedor aí pra sua vida, tá? Então, até mais e até o dia 7 aqui no Portal Mia ou até domingo lá na minha página do Instagram. Gente, até mais! Tchau, tchau! Uma excelente semana pra vocês! Tchau, tchau!